Olá, seja muito bem-vindo à segunda parte do programa Clube Executivo. Hoje estou a falar acerca de resolução de problemas e não conformidades. Quão importante é todos nós percebermos que para todo tipo de problemas há sempre uma solução. Sempre, sempre, sempre. Muitas vezes a pessoa pode não saber qual é a solução, mas é por isso que é tão importante nós entendermos a lição de hoje, para que uma pessoa fique habilitada, capacitada para poder resolver todo o tipo de problemas. Saiba resolver problemas e não conformidades. Vamos ver então este quadro que falei há pouco, onde nós podemos ver aqui como imagem de fundo um grande iceberg, mas no topo, à superfície do mar, vemos uma boa camada de gelo. É o topo do iceberg. Poderíamos dizer, este é o problema. Este é o problema. E identificamos aqui um problema que é este iceberg que está aqui neste sítio a atrapalhar-nos a vida, está aqui a atrapalhar o negócio, seja lá aquilo que for. Então, nós identificamos aqui no topo 3 problemas que estão a acontecer, que estão aqui com estes quadrados vermelhos, que é prejuízo e ou queda de lucros, devoluções e perda de clientes, queda nas vendas. Agora vamos ver, abaixo da linha de água, nós vamos ver que o iceberg ele é muito maior para baixo do que é para cima. É que o problema, ele foi alimentado por todo um acumular de situações que juntas originaram todo este iceberg. Então nós podemos ver aqui por baixo do prejuízo e ou a queda dos lucros, podemos ver, por exemplo, colaboradores sem treinamento, sem qualificações e sem compromisso. São colaboradores que não são dedicados, eles não estão dedicados, eles não estão comprometidos, eles não estão estimulados, não estão animados, motivados, e se torna um grande problema. Isso vai fazer com que haja prejuízos, haja uma queda de lucros, haja uma baixa de rendimento. Podemos identificar também atrasos nas entregas, logo isso causa uma insatisfação por parte do cliente e o cliente dificilmente vai encomendar de novo. Vemos uma outra causa que é organização e limpeza deficientes. Então, essa organização, essa limpeza, essa higiene, essas condições de trabalho são deficientes e trazem um dano na moral, na motivação da classe trabalhadora, de todo o time, de toda a organização. E vemos também as instruções de fabricação confusas ou então faltam informações, deficiências de comunicação. Uma incapacidade de comunicar. Ou seja, as pessoas nunca sabem bem quantas andam, o que é, o que é que não é, e esta confusão alimenta uma quebra de rendimento. Uma quebra de rendimento. Poderíamos dizer que, ao haver uma quebra de vendas, muitas vezes tem que haver um aumento de promoções, logo a margem de lucro é diminuída, é esmagada. Mas porquê é que isso chegou aí? Não é? Pense bem, a economia está a viver uma crise. Porquê é que chegou aí? Será que a crise depende de uma pessoa, depende apenas de um problema? Não, é um conjunto de problemas que levou a uma crise. Então, a quebra de margem de lucro, a quebra de um acumular de prejuízos, estão aqui algumas das muitas razões que pode ter provocado isso mesmo. Vemos também as devoluções e perda de clientes, que poderá ter como origem a perda de tempo na preparação de máquinas, perdas excessivas no processo produtivo, ou seja, o cliente espera e ele desespera. Vemos também quebras constantes nas máquinas e ferramentas, muitas vezes falta de manutenção e não se quer saber dessas coisas, a falta de análise crítica dos pedidos, quão importante é perceber-se e ter essa análise, perceber se o cliente está agradado, se não está, se ele está contente, se não está, se ele pretende voltar ou se não pretende voltar, quão importante é fazer-se essa análise.
ou fala aqui também acerca dos refugos, fala também acerca de problemas com os fornecedores e tudo isso faz com que haja este tipo de consequências. E por último, para terminar, vemos aqui na quebra das vendas, falta de controle dos produtos em todas as etapas do processo de fabricação, falta de planeamento e controle dos itens produzidos. Vemos também atritos e comunicação muito pobre entre os colaboradores e falta de matéria-prima. Tudo isto são critérios que, quando combinados, eles geram maus resultados. E podemos ver então aqui, diz assim, apenas 10% do iceberg fica exposto. 90% fica submerso na água, obviamente. Assim também são os problemas e não conformidades. 90% eles ficam escondidos debaixo daquilo que é visível. Então é muito importante nós percebermos isto mesmo, que é, quando existe um problema, onde está a causa raiz? Um cliente não voltou. Houve uma quebra de entrada de clientes no estabelecimento comercial. Qual é a razão? Qual é a razão? Qual é a razão raiz? A origem raiz desse problema? É isso que é muito importante saber, identificar e trazer uma solução. Vamos ver então agora um processo de 7 passos para poder resolver problemas e não conformidades. Podemos ver neste quadro 7 dos passos, que é a identificação da não conformidade do problema, a correção, a abertura da ocorrência, a identificação das causas, o plano de ação, avaliar a eficácia da ação e, por último, a padronização. E tudo isto é um processo que, quando o problema ficou resolvido, ok, muito bem. Quando não, então volta-se novamente a iniciar esse processo até se encontrar a verdadeira solução. Vamos então ver o primeiro passo. Solucionar o problema, selecionar o problema. Todo o time deve de trabalhar em conjunto neste passo. É uma organização, é um departamento, existe uma equipa de trabalho, todos devem de trabalhar em conjunto. Todos aqueles que estão envolvidos neste problema, nestes maus resultados, nesta não conformidade, devem de colaborar entre si, selecionar o problema, identificar com exatidão o problema. Por exemplo, quebra nas vendas, baixa nas receitas, quebra dos clientes, uma quebra de contratos, avarias das máquinas, enfim, tantas podem ser os problemas selecionados, encontrados. Então o que o time tem que fazer basicamente neste passo é perguntar isto mesmo entre si, que é o que é que está errado? O que é que não está a funcionar? O que é? E esta deve ser a pergunta que se deve fazer. Qual é o problema? Qual é o problema? O que é que está errado? Identificar, selecionar objetivamente o problema. E a partir daí, então, é que se começa a tratar do assunto. Ou seja, neste passo deve-se de definir o problema, deve-se de procurar alterações em indicadores importantes no negócio, aquilo que possa ter acontecido, e desenvolver um relatório do projeto. Ou seja, desde o início, que deve de haver um relatório. Quando esse relatório existe, onde é identificado um problema, muitas vezes, logo nesta fase inicial, em que o time está junto a identificar um problema, muitas vezes surge uma solução genial. Muitas vezes, logo neste processo, é encontrado uma solução. Quando assim é, passamos logo para o passo 4, onde não ficamos a perder mais tempo na identificação de problemas, na busca dos problemas, passamos logo para o tomar de medidas, para a execução das medidas de solução. Daí que é muito importante haver um relatório de não conformidade, um relatório do problema identificado, para que possa ficar tudo registado e bem identificado. Vamos então agora para o passo 2, que é, já foi identificado o problema,
Agora vamos descrever o processo atual que envolve a oportunidade de melhoria. Ou seja, vamos desempenhar as seguintes tarefas: criar um fluxograma e descrever o processo atual. Um fluxograma tem a ver com uma espécie de um mapa, onde vamos criando várias caixinhas, onde encontramos uma primeira caixa que identificamos o problema: quebra nas vendas. Depois passamos para outras caixas, onde nós vamos identificando, então, as possíveis causas desses problemas. E quando nós conseguimos encontrar essas causas desses problemas, temos que encontrar agora uma solução. Então, sempre que existe um problema, deve-se fazer isto mesmo: ter um relatório onde se vai escrevendo as coisinhas todas, mas ter também um mapa, ter um fluxograma, onde vamos identificar cada fase da identificação do problema, a identificação das soluções e o plano para executar essa solução. Então, criar um fluxograma e descrever todo o processo, validar o mapa junto de todos aqueles que estão envolvidos no processo, ou seja, todos devem de fazer parte dessas mesmas ideias que estão explanadas nesse mapa, recolher os dados do desempenho do processo e, por último, selecionar o processo do problema para aquilo que possam ser melhorados. Este é o segundo passo. O primeiro é selecionar o problema e o segundo, descrever o problema, identificando desta forma. Vamos fazer agora uma breve pausa e voltarei dentro de momentos. Até já.